Olá pessoal, eu sou o Daniel Veiga, fundador da Rashopper e criador do programa Prosumer 48, o programa que te ensina como produtificar o seu conhecimento. Na aula de hoje nós vamos ver sobre gestão do tempo. Só recapitulando então, nas aulas anteriores nós vimos os 10 pontos essenciais para você conseguir produtificar o seu conhecimento. Nós vimos aí que é necessário ter um assunto, uma história, uma estratégia, produtos vendáveis, um processo de venda, presença na internet, um sistema e estrutura, autoconfiança e um modelo mental para isso. No vídeo 2 nós vimos os principais obstáculos de quem quer empreender na produtificação dos seus conhecimentos, que são aí eu não sei, eu não posso, eu não consigo ou eu não quero. Nós vimos também qual a solução para isso tudo, que é você ter os 6 M's bem alinhados para a sua estratégia de venda, ok? E demos aí o primeiro passo, que foi fazer a pesquisa e enviar para os seus contatos. Se você não fez, faça isso rápido porque você está perdendo tempo. Então vamos começar nesse vídeo sobre gestão do tempo. Primeira coisa, o que é perda de tempo para você? Quanto que vale o tempo? Olha só, quanto que vale um ano para alguém que é reprovado, para um estudante que é reprovado? Um mês para um bebê que é prematuro? Uma semana para um jornal semanal é tudo. Um minuto para quem perdeu o voo são vários reais, centenas de reais. Um segundo para um velocista é a carreira dele. Então os 10 vilões que dragam o seu tempo são colegas conversando pelo viva voz, colegas parando na sua mesa para conversar, e-mails, reuniões, colegas barulhentos, pausa para fumar ou comer, redes sociais 38%, alegam que essa é uma perda de tempo, internet 39%, fofoca 42%, celular e mensagens de texto 50% do consumo do seu tempo perdido. Ou seja, isso aqui é uma pesquisa que mostrou o que as pessoas no trabalho mais percebem perda de tempo, ok? E daí tem uma outra pesquisa da Exame que mostra que 40% do dia de um profissional é procurando e-mails, anotações, documentos ou pessoas. 40% só procurando, não é fazendo alguma coisa, é procurando. E outra pesquisa mostra que você demora 11 minutos para se reconcentrar depois de uma interrupção. Então sabe aqueles vilões aqui? Sabe essas paradinhas aqui que o fulano chega na sua mesa? Ou, mas sabe onde está isso? Sabe aquilo lá? Sabe aquilo outro? Quando você para responder, você não está só gastando aqueles 5 minutos que a pessoa parou para conversar com você. Você está gastando 5 minutos mais 11 para cada interrupção. Por quê? Você estava num estado de fluxo, né? Onde a informação, sabe aquele estado onde você fica até surdo, você fica altamente concentrado? É isso que você precisa para fazer seu rendimento crescer, tá? Então, 11 minutos para se reconcentrar depois de uma interrupção. É muito tempo. Se você tiver aí 5 interrupções, de 1 minuto já foi 1 hora perdida, tá? Então vamos ver as dicas para você poupar mais tempo. Eu juntei aí algumas dicas que eu já tinha e outras coletas de executivos, pessoas que possuem alta necessidade de gerar mais tempo para si. Ou seja, imagina o presidente, se você é altamente ocupado, imagina o presidente de uma grande corporação que recebe e-mails de todas as áreas, de todos os departamentos. Então a gente tem aí foco na mente, a regra dos 80-20 de Pareto. Preste atenção a essa regra, ou seja, quais são os 20% de trabalho que te renderão 80% dos resultados. E veja o contrário, porque 80% que você está fazendo não serve de nada. Só tem 20%, só te dá 20% dos resultados que você tem. Então você tem que ir otimizando cada vez mais para que esses 80% fiquem melhores cada vez mais, ok? Foque nas coisas importantes e suprima as urgências. Eu sempre digo, se é urgente é porque alguém fez alguma coisa errada no meio do caminho, não se planejou, tá?
Então, e dificilmente as coisas são urgentes, de fato. Decida qual será o resultado antes mesmo de começar. Então, tenha essa visão do processo até a finalização para você já coletar na sua mente o resultado. Porque se você não souber qual é o resultado, você nunca vai saber se está bom ou se está ruim. Faça um caderno para anotar ideias geniais que você tem e com as quais não pode trabalhar no momento. Isso é muito bom, botar no papel. Bota no papel, escreve, depois você vai ver. Porque senão essa ideia fica sendo reprocessada na sua mente constantemente e isso fica ocupando memória no seu processador, digamos assim. Então, coloca no papel, depois você pensa. Elimine questões triviais para evitar o desperdício do tempo, como na escolha das roupas que vai usar. Você tem aí diversas personalidades, Einstein, por exemplo, Tesla, que simplesmente tinha uniforme. Usava praticamente todo dia os mesmos tipos de roupa, para não ter que gastar o tempo procurando, é azul, é vermelho, é não sei o que lá, é polo, não é, é sempre a mesma coisa. Eu mesmo faço isso. Eu tenho roupas sociais e minhas roupas de, digamos assim, de corrida, exercício, que eu uso praticamente todo dia. Então são camisetas iguais, todas pretas ou brancas, calças de ginástica, e é isso. Então eu economizo muito tempo nesse processo de decisão, é tudo igual. Aprenda a ignorar. Você não precisa ter uma resposta para tudo. Uma das estratégias mais eficazes, que é do presidente da TOTUS, é interromper conversas não programadas. Lembra aqueles 10 vilões lá? Se alguém chegar na sua mesa para perguntar alguma coisa e ele não tem nada programado, você não estava com aquele horário já pensando nisso, então fala assim, depois a gente conversa. Obrigado, eu espero a sua compreensão, mas estou focado aqui, ok? Não perca tempo, faça um mau rascunho, afinal você não vai poder editar uma página em branco. Então faz um esboço, colapsa na matéria, coloca lá o que você entendeu, o que você quer fazer e já mostra para alguém, já dá o próximo passo. Então esse é um processo muito importante para você não ficar fazendo muitas premissas e não gastar tempo com reajustes do que você fez depois baseado nas premissas. Então faz algo, um esboço, e passa para frente para outra avaliação, para a próxima fase, vê se esse esboço chega à próxima fase. Se ele chegar, você já poupou um processo aí. Trate seu tempo como se fosse dinheiro, ou seja, converta tempo por dinheiro, porque assim você consegue ver melhor. Então, quanto que vale seu minuto? R$5, R$10, R$1? Então você fala assim, está uma paradinha de 5 minutos, às vezes você já está perdendo aí R$5. Será que compensa esses valores aí que você está perdendo? Tá? Então tá? Tempo em dinheiro. Não que seja 1 para 1, mas vai ser um critério para você priorizar ações. E você vai pensar assim, estou perdendo dinheiro. Alimentação. Isso é muito importante porque a alimentação influencia muito no seu desempenho geral. Então, no seu metabolismo, na sua fisiologia, na sua produção de hormônios, é a alimentação. Então, crie uma rotina alimentar, acostume o seu organismo. Quanto mais variações você tem, mais você vai ter um esforço para fazer seu organismo entender o que é aquilo, como que ele se alimenta. Eu costumo separar até em comer folhas, carboidratos, proteínas e depois a parte mais oleosa que tiver, justamente para ir forrando e criando bolo alimentar. Como alimentos saudáveis. Você deve perceber, tem alimento que te deixa todo lesado, sem disponibilidade. Então, quanto mais saudável você comer, mais tempo você vai ter, porque esse tempo de atraso, que você fica meio lento, você está perdendo, né? O que você podia fazer em meia hora, você faz em 2 horas. E esse é 1h30 de tempo que você perdeu, né? Se você preferir e compensar para você, peça delivery. Então, você fazendo aquela conversão de tempo lá, você vai ver se compensa ou não. Minha hora custa R$50. Então, em vez de eu fazer a comida, eu posso pedir a comida que eu vou gastar a mesma coisa.
né? E eu posso estar fazendo outra coisa e assim por diante. Faça um acordo na cafeteria ou no restaurante que você frequenta para eles já terem os pratos pré-prontos para você em determinado horário. E às vezes você consegue até fazer um pacote, economizar dinheiro com isso. Fala assim, ó, eu vou vir aqui toda quarta e sexta comer. Então, às vezes, você já consegue fazer um pacote. Isso é programação, né? Então, as empresas também gostam de previsibilidade. Então, quanto mais previsibilidade você der para ela pode ganhar com isso, né? Agenda. Uma das técnicas é fazer as coisas mais fáceis primeiro. Isso para dar vazão. E você ter uma sensação de eliminar as tarefas, né? Mas há controvérsias. Existem pessoas que falam para fazer primeiro o mais difícil, justamente para você tirar o peso maior da frente. Tá? Aí é você com a sua agenda. Você tem que perceber qual que é o seu estilo de produção, de eliminação de tarefas, o que te deixa mais feliz e ir testando. Às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil. Vai por você. Priorize uma coisa por dia. Então, é um leão por dia? É um leão por dia. Tem que ser algo que faça diferença, tá? Então, é um marco, assim, ó, hoje eu vou fazer isso. E eu não vou terminar esse dia se eu não fizer. Com isso, vai ficar muito mais claro a sua missão. Se você tiver aí um coach, alguma coisa assim, vai ficar muito mais fácil você fazer um plano de vida para o seu sucesso, para a sua felicidade. Então, uma coisa por dia, um leão por dia. Quando você conseguir matar todo dia um leão por dia e conseguir cumprir essa meta, ok, você pode ampliar isso para 2, 3, assim por diante. Defina uma rotina diária para se organizar melhor. Então, leitura do correio eletrônico tem hora marcada de manhã, antes do almoço, na hora de sair. Esse aqui é o presidente da Chubb, empresa de seguros. É o que é a mesma coisa que eu faço. Eu acordo, tomo café, vou ler um e-mail, daí eu vou fazer outras coisas, daí depois do almoço ou antes do almoço eu leio de novo e no final da tarde de novo. Só quando eu estou viajando que daí eu tenho tempo para fazer outras coisas que eu fico lendo, vendo mais o e-mail. Mas você ser interrompido constantemente por e-mail, são aqueles 11 minutos, mais 11 minutos, mais 11 minutos, mais 11 minutos. E daí quando você vê, você não fez nada. Você viu e-mails que você poderia ter acumulado e matado tudo de uma vez. Evite fazer reuniões quando elas não forem sobre um assunto realmente decisivo. Primeira coisa, te chamaram para reunião, pergunta, qual que é o objetivo da reunião? É decidir o quê? Se não te convencer, não vá para a reunião. Por quê? Existe um costume muito forte nas organizações que é a reunião da reunião. Uma reunião para decidir, não, a gente só vai alinhar. Não, mas não precisa alinhar. O que você quer decidir na reunião? O que você quer sair? Qual é o resultado? Qual é a tarefa que vai ser gerada nessa reunião? Porque se não for para gerar tarefa, ninguém vai fazer nada, então não preciso ir. Para economizar tempo entre chamar e esperar a pessoa, vai direto até a sala dele. Então, às vezes, você se programe para você não infringir a outra regra lá em cima. Se programa e fala assim, ó, posso ir aí? E daí você já resolve, tá? Problemas simples você resolve em 2 pessoas. Daí, se for um problema complexo, você tem que resolver com uma equipe multidisciplinar acima de 2 pessoas. Então, geralmente, os problemas são simples, são regras de negócio, faz isso, ou faz aquilo outro. Então, não tem o porquê, né? Crie objetivos e tempos definidos para as reuniões. Isso é muito importante, porque a reunião sem objetivo começa que fica vago, tudo fica vago, as pessoas começam a conversar de coisas paralelas, sem razão para a reunião e sem tempos definidos. A reunião vai, daí já começa a falar de futebol, do time do não sei o que lá, e assim vai. Então, defina o objetivo e os tempos. Ó, em 15 minutos a gente vai definir o problema, em 15 minutos a gente vai levantar opções, e em 15 minutos definir a alternativa correta, o plano de ação, tá? Pessoas essenciais. Então, aqui é muito importante o organizador da reunião perceber quem que é essencial, quem que realmente importa, quem realmente toma decisão para você resolver o problema, porque se você tem uma reunião é para um problema ser resolvido, certo? Então, quem é essencial? Por que que acontece?
Ótimas reuniões são 5 mais ou menos 2 pessoas. Então de 3 a 7 pessoas. Se você faz uma reunião de 2 pessoas, então é aquele papo rápido. Se você faz uma reunião de 8 pessoas, é muito possível que crie reuniões paralelas, 2 grupos de 4 pessoas. Gere, no final da reunião, tarefas claras com data e dono. O que é uma tarefa clara? A pessoa que for dono da tarefa, fale qual é a tarefa, o que ele vai fazer. Porque é muito comum, eu vejo bastante isso, a reunião assim, legal, então a gente terminou, tananã, tá, então é isso aí que tem que resolver, né? É isso. Quem tem que fazer o quê? Para quando? Qual o objetivo? E daí ninguém descobre nada e ninguém faz nada. Outro ponto, outra dica é melhor feito do que perfeito. Então faça, colapse na matéria, só a sua primeira tentativa já vai te gerar muito feedback para melhorias. Tente sempre terminar o ciclo, sempre concluir o mínimo entregável, o mínimo valor possível entregável que a gente vai ver nos outros módulos, que é a base, a espinha dorsal da metodologia Lean, ou seja, metodologias enxutas, que você tira tudo que é periférico, tudo que é supérfluo e foca no core, no núcleo do seu negócio, no núcleo da solução. Então, como dica aí, é colapsar logo na matéria. Lembra lá que eu falei? Então, você tem o ideal e tem o material. Puxa do ideal logo para o material o quão antes para você validar a hipótese da sua viabilidade. Às vezes você vai se confrontar em muitos outros pontos que você não tem como resolver. Corpo. Então, controle a ansiedade. Uma boa forma de fazer isso é praticar atividade física, como corrida, dança e natação. Ansiedade é você ter um medo de perda em algo que está no futuro ainda. Então você ou não está confiando na sua competência para fazer algo, ou você está tentando pular algo que você tem que fazer hoje e está tentando puxar o futuro. Não precisa puxar o futuro. O futuro vai chegar. Isso é fato. Talvez não seja do jeito que você queira, mas se você estiver preparado para aguentar ele quando ele chegar, você vai resolver o problema. Então, foque no presente. Se você focar no presente, você não vai ter ansiedade. Não se prenda a poucas horas de sono. Aquela ideia que eu vou trabalhar infinitamente para daí eu adiantar, não vai adiantar. Porque essas horas que você perdeu, o seu corpo vai tentar recuperar isso daí a duras penas. E você pode ter um desempenho muito pior a cada dia por conta disso. Então durma o quanto você tem que dormir mesmo. Se tiver que ir dormir antes, durma antes. E daí o seu corpo vai estar sempre a 100% da produtividade. Isso aí vai te dar um ganho de desempenho absurdo. Você pode também tirar pequenos cochilos quando a energia estiver baixa. Não está rendendo? Ok, não está rendendo, vai dormir. Quando você voltar, dá um reset, no seu sistema operacional, dá um reset, limpa a memória e daí você começa com força total. Aqueles 15 minutos que você perdeu, na verdade você estava investindo na recuperação do seu corpo. É muito melhor. A não ser que você tenha aí uma capacidade de regeneração do Wolverine, é recomendável que você durma 25 minutos aí no meio do dia e já foi comprovado que dobra a produtividade. 25 minutos é um tempo ótimo, já feito por pesquisas, porque se passar disso você pode ficar sonolento e se for menos que isso não tem a recuperação total e seu corpo fica pedindo o resto do sono. Saiba como usar a sua energia ao seu favor. Então, resumindo aqui, se você é mais produtivo à noite, então use essa energia noturna
para produzir mais à noite. Faça atividades mais nobres à noite. Veja qual é o seu horário. O meu horário é de manhã. Então eu gosto de acordar cedo, 6, 7 horas, e já começar a produzir. Tá? Então as coisas mais importantes do dia eu já tento produzir de manhã. Daí à tarde é uma manutenção, são tarefas que não requer tanto esforço. E tanto que se eu puder eliminar elas antes, eu já tento eliminar também. Alguns truques para você. Recapitulando, visualize o produto final. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Essa é uma questão muito discutida. Qual que é a parábola disso aqui? Não fique questionando o que veio antes ou depois. Pense no resultado. Comece a fazer que você vai descobrir o que veio antes e o que veio depois. Você sim tem que estar preparado para executar a tarefa. Assuma que você tem razão. Sabe aquela vozinha na sua mente? Então assuma que você tem razão e parta, vai para as cabeças. Vai para cima. Vai. Se der errado, deu. Você se recupera depois. As crianças levam aí milhares de tombos e tá todo mundo adulto. Não é verdade? Quando estiver com a mente bloqueada, crie um mapa mental. Esse mapa aqui, ó, como eu criei, tá? Crie um mapa para você ir destrinchando as ideias e vai realocando. Aqui eu posso, por exemplo, não é aqui, ó, é aqui. Ótimo, eu ponho onde eu quiser e vou reconectando as coisas. Se você não pode escrever algo, grave-o. Então, se você vai tendo ideia e você não pode escrever, grava a voz mesmo, ok? Quando ler algo que for útil, escreva para o autor, porque às vezes o autor tem dicas muito melhores do que você está lendo, porque você já está lendo o passado. Então, às vezes, ele já evoluiu aquele conceito, já vai melhorar muito mais a sua vida. Escreva para ele, e aí? É muito legal, tananã, gostaria de saber onde que eu posso ter mais informação sobre o que você falou. Se por diante, ele vai te dar mais 1 milhão de dicas que vai fazer você cada vez ficar mais catalisado, ou seja, mais acelerado no seu processo, na sua reação química. Roupas, como eu já falei, defina uma espécie de uniforme para ir trabalhar e use-o diariamente. Poupe o seu trabalho mental. Use tecidos inteligentes para não perder tempo passando camisas. Eu, quando eu tinha que passar a camisa, eu passava, não conta para ninguém, eu passava só a frente da camisa. Porque eu ia de carro e daí eu falava assim, mas as minhas costas vão amassar de qualquer forma. Então se eu for passar a camisa inteira, eu vou perder muito tempo, então eu só passava na frente. Carregue uma roupa que possa usar em várias ocasiões. Então, às vezes eu ia de bicicleta, então a minha roupa já tinha que ser uma roupa que eu conseguisse usar por baixo do terno e que eu conseguisse depois usar na bicicleta. Isso era muito importante. Doe ou descarte roupas que você já deixou de usar. Limpe, 5 S's, limpe o que você não usa mais. Limite as respostas de e-mail para apenas uma mensagem por minuto. Então, é batelada. Você acumula um tanto de e-mail ali e vai. O que é isso? Ok, sim, não, me mande mais informações. E tente resolver os problemas ou ver se as pessoas resolvem os problemas. Porque muitas vezes você recebe um e-mail que a pessoa já tem um problema resolvido. Ela só quer o seu ok. E se você me conhece, sabe que eu respondo ok mesmo. Então, Daniel, pode ser isso, isso, isso? Ok, pode ser. Acabou. Não seja e-mail oriented, ou seja, viciado em e-mail. Seu ciclo de tarefas só se resume aos seus e-mails. Então, ok, e-mails geram tarefas, muitas vezes, que você vai precisar anotar e vai gerar sua tarefa no seu organizador, enfim. Mas não foque só nisso. Saia da caixa e foque no mundo lá fora. Às vezes, com a sua atuação pontual, em algum processo, você vai eliminar dezenas, centenas de e-mails por ano, porque você resolveu a causa raiz. Então saiba ver o processo, o fluxo de informação acontecendo e como você pode otimizá-lo. Se você não consegue entender sobre o que o e-mail trata, não responda o e-mail. Porque se for importante, a pessoa vai te procurar e vai querer que você tome uma ação. Daí sim, você
tira todas as suas dúvidas. Você não vai ficar aquele jogo de e-mail, mas eu não entendi isso, isso e isso, mas você está querendo dizer isso, mas eu não entendi isso. E daí vai ser infinito, aquele mar de e-mail. Elimina isso. Desligue-se das notícias. Poucas coisas importantes acontecem durante o dia, eu complemento aqui, que influenciam no seu negócio, na sua vida. A não ser que você seja um trader, alguma coisa assim, dificilmente as informações vão te influenciar. Eu mesmo não assisto jornal, não assisto TV livre, nada disso, justamente para não me desviar o foco. Não atenda chamadas a não ser em casos de emergências, e emergências são raras, tá? Então, importante, manda um e-mail. Se é urgente mesmo, telefone. Ó, não pode passar de hoje. Se passar de hoje vai começar a estragar outro ponto aí no processo, outra coisa vai desandar. Daí sim, é urgente. Use teclas de atalho no seu computador para economizar espaço de tempo, né? Então, se você procurar aí, a própria Microsoft te dá o tutorial de teclas de atalho. Ferramentas. Então vamos entrar um pouco mais no como fazer, né? Primeira coisa, PDCA, que tem um PDCA um pouco mais avançado aí. Planejar, tornar plano. Então, localizar o problema, estabelecer a meta, analisar o fenômeno, analisar o processo, analisar. Criar ali um 5W2H ou 1H, dependendo, você pode até eliminar, se você já tiver essa resposta na sua mente, pode eliminar alguns Hs, alguns Ws aqui. Conduza o plano de ação, a execução, o mais rápido possível. Execute o mais rápido possível. Verifique, valide a sua hipótese. Verifique se deu certo ou não e ajuste a correção. Faça isso o mais rápido possível. Essa é a ideia. 5S, para quem não sabe aí, né, são uma técnica de qualidade total. Então, separar o necessário do desnecessário, eliminar o espaço de trabalho que seja inútil. Então, quanto menos coisas na sua área, menos coisas para você se preocupar em relação a tudo, melhor. Você vai ganhar tempo, porque você não vai ter que procurar coisas. Arrumação. Colocar cada coisa em seu devido lugar, organizar o espaço de trabalho de forma eficaz. Ou seja, que você usa com mais frequência mais perto, que você usa com menos frequência mais longe. Basicamente isso. Sintomas da desorganização. Deixar tarefas inacabadas, fazer várias coisas ao mesmo tempo, incapacidade de concentração, adiamentos constantes, não programar as atividades. Então, se você está com algum desses sintomas, isso mostra que você está desorganizado e você precisa se arrumar. Limpeza, jogar fora, transferir, se não usa, transfere para uma área que você não consiga mais ver. Se for e-mails que você não vê mais, transfere para a lixeira ou coloca num arquivo morto, assim vai. Haja, tire a tarefa da frente, elimine a tarefa o quanto antes. Arquive. É o mesmo princípio, eliminar da sua frente o que é inútil. Normalizar, criar normas, standards, criar padrões claros de triagem e arrumação. Então vem o fluxo de e-mails, de papéis, de coisas, você tria, vê o que é importante e não é, joga fora o que não é e continua o seu processo. E disciplina, para fazer com que você sempre consiga melhorar fazendo esse ciclo aqui constantemente. Uma outra ferramenta muito comum é o GTD. E a ideia é terminar todas as pequenas tarefas de imediato e uma grande tarefa deve ser reduzida em menores. E você vai começando a eliminar a tarefa agora. Então você pensa, mas eu preciso construir uma casa, tá? Mas agora você só precisa listar o seu material de construção. Só isso. Mas é muita coisa, é muita coisa. Então começa a listar a cozinha. Mas é muita coisa. Então começa a listar só a pia. Entendeu a lógica? Daí com isso você vai matando. Depois que você listar esse, você pensa, qual que é o próximo que eu posso fazer? Eu posso fazer o banheiro. E assim por diante. Não precisa programar tudo, porque a probabilidade da sua programação ir por ralo abaixo é muito alta. Então começa fazendo e vai ajustando, vai ajustando, vai ajustando. Técnica do Pomodoro.
A ideia aqui é fazer pausas frequentes no seu trabalho para você ser mais produtivo. Então você cria pacotes de entrega de tarefas. Então aí tem variações do Pomodoro, então você pode fazer, por exemplo, ciclos de 40 minutos, de 50 minutos, por exemplo, 40 minutos, descansa 5, 50 minutos, descansa 10, e daí você vai criando outros ciclos. Tem até um reloginho que você pode comprar para você ter essa programação aí mais fácil. Outro ponto é a matriz de Eisenhower, que era modificada por o Stephen Covey, que é o autor do 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, onde tem um quadrante importante e urgente, importante, não urgente, urgente, não importante e não urgente, não importante. Então, 1, 2, 3 tipos de tarefas diferentes. Então, urgente, o que ele fala aqui? Criança chorando, cozinha pegando fogo, em algumas chamadas. Foco sempre nesse 1 aqui, para você eliminar isso. Depois, com o tempo, você vai partir para o 2. O 2 é onde que tem que estar a sua atenção. Por quê? É importante e não urgente. Significa que você está se programando. Você está tendo previsibilidade na sua vida. Então exercícios, vocação e planejamento. Cada vez você vai afiando mais o machado para você cortar a árvore mais rápido. 3. Urgente e não importante. Interrupções, distrações e todas as outras chamadas. Elimine isso daqui. E 4. Não urgente, não importante. Nem se preocupe, né? Nem coloque isso na sua matriz. Então, recapitulando. 1. Haja rápido. Pode gerar outros problemas na sua frente. 2. Dedique-se nesse quadrante aqui. 3. Tente delegar e procurar a causa, para ele não virar um aqui. E 4. Simplesmente elimine e procure a causa. Bloqueie a causa. O importante é raramente urgente, o que é urgente raramente é importante. Uma outra dica que eu dou aqui, que eu uso bastante, é o Newsfeed Eradicator do Facebook. Uma extensão do Chrome que você instala que elimina todas as notícias do seu Facebook. Então eu só uso o Facebook realmente para trabalhar. Referências aqui nessa apresentação basicamente foi Exame, o Instituto Getro, o site de economia do UOL, Produtividade Ninja, que é um ótimo site aí. Ele inclusive tem um curso sobre produtividade excelente, recomendo. Esse slide aqui sobre gestão do tempo e produtividade, um artigo da SB Coaching e um slide sobre otimização do tempo do Fred Goulart. E se você quiser procurar mais sobre a técnica Pomodoro, tem lá a Wikipédia. Tempos. Nessa apresentação eu investi 30 minutos em pesquisa, 60 minutos fazendo esse mapa todo aqui, 20 minutos gravando, 10 minutos configurando o site mais o YouTube. E num total de 2 horas. Na verdade aqui já dobrou, ficou 40 minutos, saiu 20 minutos do meu programado. Então 2 horas e 20. Primeiro passo para você agora. Amanhã é geralmente o dia mais ocupado da semana, provérbio espanhol. Então você vai lá, você vai listar todas as suas tarefas e priorizar em post-it. Pode ser no seu espelho, coloca lá qual que você vai fazer primeiro, segundo, terceiro. Beleza, listou tudo, você vai focar toda a sua energia na primeira tarefa. Só isso que você vai fazer. Foca na primeira tarefa. O resto você vai fazer quando eliminar a primeira tarefa. Ok? E finalmente eu vou responder as perguntas que mais apareceram nos últimos e-mails que eu recebi nesses últimos dias. A primeira pergunta que sempre aparece nos e-mails é: será que isso vai funcionar para mim? Para o meu tipo de serviço, para o meu tipo de produto? A resposta é sim. Por quê?
Se você já tem um produto ou um serviço, significa que ele já resolve algum problema. Porque é por isso que ele existe. Um negócio só existe porque ele resolve algum problema. A única coisa que a gente vai fazer é criar uma forma de você escalar os seus produtos. Se você já não tem uma forma automatizada, automatizar e fazer com que você tenha um fluxo constante de clientes. Então, por exemplo, se você vende ração, a gente vai ver como que você faz para os seus clientes da sua região te acharem mais facilmente e você vender muito mais ração. Se você vende pizza, também, como que os seus clientes vão te achar e vão gostar de você e você vai vender muito mais pizza. Se você é dentista, do mesmo jeito. Se você é fotógrafo, advogado, administrador, consultor, estudante, assim por diante. Então, se você já tem algo, ok, ótimo. O que a gente vai fazer é só entender bem a essência do problema que ele resolve e entregar isso para o seu público da forma mais otimizada possível. Outra pergunta é, será que funciona para o meu mercado? Olha, eu não sei se funciona para o seu mercado, mas eu sei que, teoricamente, para o meu mercado seria muito difícil, que é a gestão de risco industrial. E mesmo assim funcionou, eu te mostrei os números e funcionou com um número muito pequeno de pessoas procurando isso por mês. Então, se funcionou para mim, seja lá qual for o seu mercado, se o mercado for um pouco menos específico que o meu, você já vai ter muito mais demanda. Então, você vai conseguir desenvolver muito melhor. Se já for algo comum, que todo mundo já conheça, ótimo, você não vai ter que explicar. Porque eu tive o problema que o meu produto era tão inovador, tão diferente, quando eu falava Razop, as pessoas, hã? O que é isso? Não sabia nem o que era. Eu tinha que explicar. E daí eu tive que remodelar a minha estrutura, a minha oferta, para que eu conseguisse vender. Então, se o seu produto for algo mais simples, você vai tirar de letra. E a terceira pergunta que mais aparece, será que eu consigo acompanhar o curso mesmo não tendo nenhum negócio ou não tendo nenhuma ideia? Sim, você consegue. Por quê? Independente da ideia, você vai aprender a identificar problemas. Então, nesse processo aí, você vai sair com uma ideia. Mesmo que você comece ele com zero ideia, às vezes até melhor, porque daí você não está contaminado por nada, e daí você vai ver como que você identifica essas ideias. A gente vai usar ferramentas online para você identificar aí nichos específicos e baseado nisso você vai ver se isso te interessa ou não, se abordar esse nicho ou não, porque daí o conhecimento já está aí. O que você precisa ser é um prosumer, é pegar várias informações separadas, coletar isso, colocar no método e transformar em algo mais digerível para o seu nicho, para o seu público. Então você não precisa ser um especialista em nada, você não precisa ser um expert em nada, você precisa sim ser proativo. Você precisa ir lá e botar a mão na massa e fazer. Então assim, funciona e é para quem não tem ideia nenhuma e é para quem não tem, digamos, competência nenhuma, especialidade nenhuma, pode usar. E aqui não é aquele esquema MMN, etc., de multinível, nada disso. O que você vai fazer? Você simplesmente vai coletar informações. Caso você não tenha uma expertise, uma especialidade, você vai coletar informações, ler papers, livros, etc. e vai compilar isso e vai gerar o seu entendimento sobre tudo isso numa metodologia que fique mais fácil das pessoas acharem e absorverem isso. É só isso. Então, a única coisa que você tem que pensar é qual que é o tema que você ame, que as outras pessoas amem, que as outras pessoas paguem por isso. Você achando esse tópico já é um começo. Daí, com isso, você já vai conseguir fazer todo o passo a passo da metodologia e criar o seu próprio produto, mesmo que você não seja um especialista nisso, porque hoje em dia a informação não é o problema.
O problema é o conhecimento que se faz da informação. Como que você usa esse conhecimento? E é isso que eu vou te ensinar. Como pegar essa informação e produtificar ela. Encapsular ela, colocar ela numa caixinha e colocar na mão do seu cliente o mais rápido possível. Para que você valide as hipóteses o mais rápido possível e que você tenha menos risco possível. Porque, afinal de contas, é para isso que a Rashopper existe. Gestão de riscos. Então eu estou criando esse curso justamente para que você tenha menos risco na sua vida. Risco no seu trabalho, risco nos seus investimentos. Você cria um plano B, você cria uma fonte de renda constante com o mínimo de esforço possível. Vai dar esforço? Vai dar um esforço. Mas é o mínimo possível, ok? Eu te digo isso porque eu já estudei aí. Eu fiz uma graduação de administração e depois um MBA de financiamento de projetos. Fui gerente de projetos, fui gerente de laboratório, já fui analista, então já trabalhei em várias áreas. E acredite, não vai ter nada que você consiga fazer que dê menos trabalho do que isso. Tá bom? Então, nos vemos no próximo vídeo, onde eu vou detalhar a metodologia do Prosumer 48, passo a passo, cada ponto, o que você vai ver no curso, ok? Então, me aguarde no próximo vídeo, até mais!